conforme a gente tinha combinado, vamos falar um pouquinho sobre esse problema 4, né? Individual, um problema bem complexo. Em 20 de janeiro de 2022, na cidade de São Paulo, Epaminondas, com 40 anos, que é obcecado por Zoraide, estagiária de uma outra empresa que está situada no mesmo prédio que fica o seu local de trabalho, não mais está aceitando a rejeição dela, decidiu que a obrigaria a manter relações sexuais com ele, independentemente de sua concordância. Confiante em sua decisão, resolveu adquirir arma de fogo de uso permitido, considerando que tinha autorização para tanto, e registrou, tornando-a regular. Precisando que alguém o substituísse no local de trabalho no dia do crime, narrou sua intenção criminosa para Fredegundo, melhor amigo com quem trabalha, assegurando-lhe que comprou a arma exclusivamente para ameaçar Zoraide a manter com ele conjunção carnal, mas que não a lesionaria de forma alguma. Ainda esclareceu a Fredegundo que alugara um quarto em um hotel e comprara uma mordaça para evitar que Zoraide gritasse e os fatos fossem descobertos. Quando Epaminondas saía de casa, em seu carro, para encontrar a vítima, foi surpreendido por uma viatura da Polícia Militar que havia sido alertada por Fredegundo sobre o crime que estava prestes a acontecer, sendo efetuada a prisão de Epaminondas em flagrante. Em sede policial, Zoraide foi ouvida, afirmando que, apesar de não apresentar documentos, que tinha 17 anos e que Epaminondas sempre manteve comportamento estranho com ela, razão pela qual tinha interesse em ver o autor dos fatos responsabilizado criminalmente. Após a realização de audiência de custódia, o meritíssimo juiz de direito converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento da garantia da ordem pública. Após receber os autos e considerando que o delito que o detido possuía autorização para portar arma de fogo, o Ministério Público denunciou o Lauro apenas pela prática do crime de estupro qualificado, com fundamento no artigo 213, parágrafo 1º, combinado com o artigo 14, inciso 2º, e o artigo combinado também com o artigo 61, inciso 2º, a linha F, todos o Código Penal. O processo teve regular prosseguimento, mas em razão da demora para a realização da instrução, o Epaminondas foi colocado em liberdade. Vamos lá que o enunciado não acabou ainda. Enunciado bem extenso. Vamos lá. Vamos lá, continuando. Na audiência de instrução e julgamento, a vítima foi ouvida e confirmou suas declarações em sede policial, ratificando que possuía 17 anos e, apesar de ter esquecido seu documento de identificação para confirmar, apenas apresentando cópia de matrícula escolar sem indicar a data de nascimento para demonstrar que de fato era Zoraide. Fredegundo também foi ouvido e também confirmou os fatos narrados na denúncia, assim como os policiais. O réu não estava presente na audiência por não ter sido intimado e, apesar do seu advogado ter se mostrado inconformado com tal fato, o ato foi realizado, porque o interrogatório seria feito em outra data. Na segunda audiência, Lauro foi ouvido, confirmando integralmente os fatos narrados na denúncia, mas demonstrou não ter conhecimento sobre as declarações das testemunhas e da vítima na primeira audiência. Na mesma ocasião, foi ainda juntado o laudo de exame do material apreendido, laudo da arma de fogo demonstrando potencial lesivo e a folha de antecedentes criminais, sem outras anotações. Caminhados os autos para o Ministério Público, foi apresentada a manifestação requerendo condenação nos termos da denúncia. Ato contínuo, foi dado vista aos autos para a defesa do réu. Apresente a peça processual cabível. Pessoal, um problema bem extenso, complexo, não é um problema simples, tá? Para quem vai encarar a segunda fase na área criminal, sem dúvida, um belo de um treinamento. O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir esse exercício. Por favor, façam isso. Queria que vocês agora, nesse momento, pausassem o vídeo, pegassem lá o enunciado do problema e procurassem as nulidades, os defeitos que tem nesse processo. Evidentemente que ele está cheio de problemas, né? Está cheio de defeitos, está cheio de nulidades. Então, façam esse exercício. Peguem lá o enunciado, grifem, indiquem onde a gente tem problema, certo? Para que vocês consigam identificá-los.
tá? É um belo de um exercício no âmbito criminal, para quem vai encarar a segunda fase no âmbito criminal, é imprescindível. Para quem não vai, também é bacana porque você vai estar treinando para relembrar alguns assuntos que certamente serão cobrados na primeira fase do exame da ordem, tá bom? E, para além disso, aqueles que já prestaram o exame da ordem que não estão mais preocupados com isso. Isso aqui é a vida prática do advogado, né? Então é importante ter esse conhecimento, ok? Então, nesse momento eu peço aí que a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, pausem por aqui, façam essa revisão e depois vocês continuem, tá bom? A partir daqui. Então, vou dar um tempinho aqui, beleza? Vamos lá. Espero que vocês tenham me ouvido, tenham pausado o vídeo. E a partir de agora confirmem, né, se as teses que vocês analisaram, se está tudo certo. A peça em si, ela é simples, né? O que a gente vai fazer aqui é uma alegação final, tá? Então, até vou me valer aqui dessa parte aqui. Sei que tem um memezinho aqui, mas só para mostrar para vocês aqui o andamento processual. Nós fizemos isso já em aula, mas enfim, só para vocês relembrarem. Então, ó, como que funciona aqui? Qual é a escala que eu tenho? Então, eu tenho o suposto crime, né? Ocorre o crime. A partir daqui, eu vou ter a investigação instaurada a respeito desse crime, correto? Então, eu tenho a instauração de um inquérito policial. O inquérito policial, a gente vai ter todas as investigações, tudo vai correr, e ele vai se encerrar com uma peça chamada relatório. Então, é aqui que o delegado de polícia, ele vai passar para o juiz tudo aquilo que ele investigou, tudo aquilo que ele apurou a respeito dos fatos, e vai analisar se isso está de acordo, né, é suficiente para que o promotor, né, ele analise se isso é suficiente para ingressar, para dar início a uma ação penal em face do acusado. Pois bem, apresentado o inquérito policial é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público ele tem aqui 3 opções, né, gente? Ou ele pede diligências, ou seja, ele pede para o delegado complementar as suas investigações, ou ele pede o arquivamento do processo, inquérito, melhor dizendo, ou seja, nos termos do artigo 28 do CPP, depois vocês dão uma olhadinha lá, vai se analisar se o que foi apurado está de acordo a fundamentar uma ação penal ou não tem prova de crime, ou ficou provado que o investigado não cometeu o crime, enfim. Ele já pede o arquivamento do inquérito para que isso não tenha continuidade. E a hipótese dos autos, né, a hipótese dos fatos aqui que estão sendo narrados, né, é a apresentação da denúncia. A denúncia é a peça criminal inicial, a peça inicial no âmbito do processo penal, ok? Vamos lá. Apresentou a denúncia. O que vai acontecer a partir disso? O réu vai apresentar a sua resposta, que é a sua defesa, né? Então, ele vai apresentar a sua resposta. A partir disso, ou o juiz ele vai absolver sumariamente. Quer colocar aqui a absolvição sumária. Ou a gente vai ter a designação de audiência de instrução, debates e julgamento. Então aqui será ouvida a vítima, aqui serão ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa, e aqui será interrogado o réu. Certo? Importante, já fica a dica. A participação do réu é imprescindível na audiência, como tutela do princípio da ampla defesa. Tá? O réu ele tem direito de realizar aqui a sua autodefesa, interrogatório. Então isso é importante para essa própria questão aqui, para o problema. Feito isso na própria audiência, em regra, na própria audiência, nela, a gente tem as alegações finais. O que são as alegações finais? Na verdade, é um resumo, né, do processo.
cada parte vai, de acordo com aquilo que foi provado, fundamentar a sua posição. Então, o Ministério Público ele vai fundamentar o pedido que ele apresentou na denúncia, ou ele vai falar, não tem nada a ver, eu quero que esse cara seja absolvido, ou, né, ou melhor, o réu, certamente, ele é obrigado, né, o seu advogado, a pedir a sua absolvição, ou apresentar alguma tese subsidiária, querendo aí a diminuição da pena, enfim. A gente pode fazer isso também. Ela, em regra, é apresentada de maneira oral, tá? 10 minutos. Cada parte tem para apresentar os seus memoriais. Mas, dependendo da questão, dependendo se o processo é mais complexo, se tem mais de um réu, ela também pode ser apresentada de maneira escrita por meio de memoriais, tá? Então, os memoriais são escritos, podem ser apresentados num prazo de 10 dias, tá bom? No prazo de 10 dias, não, desculpa, no prazo de 5 dias, certo? Ok. Apresentadas as alegações finais, aí a gente tem a sentença. Pois bem, isso aqui é um resumo do procedimento comum ordinário no âmbito do processo penal, certo? Feito isso, então fica claro que a gente está nessa fase aqui, ó. Foi feita a audiência de instrução e agora a gente está nas alegações finais que serão apresentadas por memoriais. Memoriais são as alegações finais escritas. Perfeito? Vamos lá. Isso que eu acabei de falar está no artigo 403 aqui do Código de Processo Penal. Tá? Então, só para vocês terem o fundamento. Então, o prazo, ó, de 5 dias, tá? Para apresentar as alegações finais quando ela for apresentada aí por memoriais. Então, é uma prerrogativa do juiz. A regra é que ela vai ser feita de maneira oral, né? Aí o prazo é de 20 minutos, tá, gente, para fala. Eu falei 10 minutos ali, não, 20 minutos, tá? Eu confundi com esse prazo aqui. Prazo de 20 minutos. Pois bem, então a gente sabe que a gente vai fazer uma alegação final. A peça em si é muito simples, a estrutura dela lembra muito a estrutura de um recurso, de uma razão de apelação, ou mesmo até da própria razão, da própria resposta à acusação. Não muda muito não, tá? Mas vamos lá. O que é importante para a gente aqui alegar, né, dentro desse processo? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem essa análise prévia. Pessoal, primeiro que a gente tem aqui, o réu ele não foi intimado para audiência, vocês lembram? O enunciado é grande, cheio de informação, mas o fato que mais destaca, o réu não foi intimado para audiência. O réu não foi intimado para audiência e a audiência foi realizada mesmo assim, a revelia dele. E a defesa manifestou-se contrário. Então, aqui a gente tem uma nulidade, tá, pessoal? Porque o réu ele tem que participar da audiência, ele tem que ser intimado para audiência. Professor, mas vamos lá, e se o cara sumiu? O que acontece? Pessoal, se ele sumiu, ele vai ser intimado via edital. Tá? O processo é suspenso por um tempo. Depois, se ele não for localizado, aí sim a audiência é realizada sem a sua presença. Mas ele tem o direito à sua autodefesa. É o princípio aqui da ampla defesa. Tá? Ele tem esse direito a se autodefender. Além da defesa técnica que vai ser feita pelo advogado, ele tem direito de falar, não, juiz, isso não aconteceu assim. Isso é muito importante na prática, porque muitas vezes o interrogatório ele é muito rico. Ele pode trazer elementos que vão ajudar de uma maneira substancial na defesa do réu. Então, é uma regra que vocês têm que observar sempre. E pode acontecer na prática o juiz falar assim, doutor, o senhor concorda em proceder aqui a instrução sem a presença do teu cliente? Galera, não concordem, porque é importante que o cliente acompanhe. Ele pode te trazer informações ali que podem ser imprescindíveis. Cada detalhe faz muita diferença no processo criminal, certo? Pois bem, isso você vai alegar a título de nulidade. Ó. A fundamentação está lá no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Você vai alegar isso aqui em sede de preliminar, na tua alegação final, certo? E no mérito? Pessoal, vocês concordam comigo que o cara, a gente lendo o enunciado, vai estar lá que o cara, ele tinha intenção, ele relatou que ele tinha intenção de cometer o estupro, né?
que ele comprou uma arma, mas ele tinha autorização legal para isso, está tudo regulamentado. E antes mesmo dele estar ali próximo de praticar o crime, né, ele estava saindo da sua casa, enfim, de fato ele ainda não tinha nenhum tipo de execução de nenhum ato preparatório para o delito, né, de fato. Ele não tinha praticado ato preparatório, não, ato concreto para... Ele não tinha dado início à execução, ele não tinha contato com a vítima, ele não tinha pego no seu braço, por exemplo, ou tinha conversado com ela, ou tinha levado ela para algum lugar, nada disso. Então o que a gente tem aqui são meros atos preparatórios. Então não houve início da execução do crime e esse crime foi interrompido por fatos alheios à vontade do agente, que é o conceito de crime tentado. Ok? Então, o que a gente vai alegar na prática aqui, do ponto de vista de mérito, além da nulidade? A absolvição. E a absolvição fundamentada no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, que fala assim, que o réu vai ser absolvido quando o fato que ele praticar, evidentemente, não constitui crime. É o que a gente tem no caso concreto. A intenção que o cara tinha era uma intenção repugnante, uma intenção que colocava, né, que traz uma repulsa quando a gente lê o enunciado, sem dúvida. Agora, analisando isso aqui de maneira fria e calculista, pensando como advogado dele, ele não praticou crime algum. Então, por isso, eu vou pedir aqui a absolvição por esse inciso. Faço isso aqui, hein? Até aqui está muito tranquilo. Uma peça bem simples, certo? A fundamentação é uma fundamentação bem tranquila. O que pega é o que vem depois. Aqui foi onde a OAB ela foi bastante exigente. E na prática a gente faz muito isso. Por quê? A gente sempre vai pedir a absolvição do nosso cliente, tá, pessoal? Isso é obrigatório. Mesmo que você ache que não tem ali muito fundamento, tá meio estranho, não importa. Você vai pedir como tese principal de defesa a absolvição. Mesmo que você alegar que não tem prova suficiente para condenação, que é o inciso 7º lá do 386, esse é o inciso coringa, que a gente sempre vai utilizar. Mas, para além do pedido de absolvição, muitas vezes a gente vai alegar teses subsidiárias, né? Que é, sem dúvida alguma, no caso em concreto aqui, o que a gente tem de mais interessante. Primeiro, se você pegar no enunciado, vai falar que a vítima alega que ela tem 17 anos. Que ela tinha 17 anos na época lá. Mas ela não apresentou documentação comprobatória nem na delegacia, nem durante a sua oitiva. Pois bem, se ela não apresenta nenhum tipo de comprovação nesse sentido, né, a gente tem aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal, mais a súmula 74 do STJ, que fala o seguinte, ó, primeiro artigo do Código de Processo Penal. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, o simples fato da vítima legal eu sou menor de idade não serve, não cria lastro para o juiz fundamentar a aplicação aqui no artigo 213 do Código Penal, que é o delito, uma hipótese agravada dela, uma hipótese com causa de aumento, melhor dizendo, né? Que é o parágrafo 1º do 213. Depois vocês dão uma olhadinha lá no código. Vem o artigo... E além disso, para colocar uma pá de cal em cima e mostrar que é importantíssimo eu ter consciência e ter contato com essas súmulas do STJ, do STF, os enunciados de jurisprudência que a gente tem também, da súmula 74 do STJ, que fala assim: para efeitos penais, o reconhecimento da minoridade do réu requer prova por documento hábil. Ela não apresentou. Ok? Então, não há que se falar no reconhecimento da minoridade. Por isso, primeira coisa que a gente vai pedir: juiz, caso Vossa Excelência não entenda que o processo, que o réu ali deve ser absolvido, o que a gente admite apenas por uma hipótese, apenas em escala hipotética, você vai dar esse migué na tua peça, tá? Caso se verifique uma condenação, que ela seja fundamentada, que ela seja lastreada no caput do artigo 213 do Código Penal. Ó. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, a praticar ou permitir com ele que se pratique outro ato libidinoso. Então eu vou pedir
a aplicação, a condenação, no caput 213, que a pena é de 6 a 10 anos. Ok? Vocês vão ver que no parágrafo 1º, a pena é bem mais alta. Pois bem, vimos essa questão da condenação aí, da gente excluir a aplicação da minoridade. Situação importante aqui, e um grau de dificuldade bem elevado. Certo? Outra coisa, pessoal, que a gente tem que alegar, talvez essa aqui, na minha visão, é a situação mais complicada. Se você pegar a... Professor, mas por que você está fazendo essas... Deixa eu voltar aqui. Por que você está fazendo essas observações? Olha lá no enunciado do problema, que fala que o promotor denunciou no 213, parágrafo 1º, porque entendeu a minoridade da vítima no momento da prática da tentativa e da prática do delito, tá? Então o enunciado te dá essa dica. Como ele dá essa dica aqui também? Ele alega essa agravante, tá? Ele alega essa agravante. Ó, ele fala aqui, ó, que ocorreu o agravante do abuso de confiança em razão da relação doméstica de coabitação de hospitalidade com vítima mulher. Então, na verdade, o que ele pede aqui é a aplicação da Lei Maria da Penha. Pessoal, o que a gente vai alegar? Que isso não se configura. Por quê? Ele não tinha relação de coabitação nem de hospitalidade com a vítima. Ele apenas havia lá, porque trabalhava próximo. Só isso. Então, não há que se falar em imposição dessa agravante definida pela Lei Maria da Penha. Não é o simples fato da vítima ser mulher que automaticamente se aplica a Lei Maria da Penha. Então isso é um ponto importante. Professor, mas dá trabalho fazer isso, hein? Dá, não tem jeito. Estudar para peça é você pegar ponto a ponto. E essa peça aqui é interessantíssima por causa disso. Certo? Vamos lá, analisamos isso. Então, você vai colocar isso aqui também lá no item 2, nas suas teses subsidiárias, o afastamento da a circunstância agravante. E vai fundamentar, vai colocar a jurisprudência, a doutrina, que explica isso que eu acabei de falar. Que a Lei Maria da Penha não se aplica automaticamente para qualquer crime praticado contra a mulher. Tá? Lembre-se disso. Um outro aspecto que a gente vai alegar é a questão da atenuante, que a gente vai pedir o reconhecimento da atenuante. Ó, circunstância atenuante. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Ó, o réu ter confessado a prática do fato. Ele falou realmente, ó, eu ia praticar isso. Eu fiz isso, isso e isso. Está lá no enunciado do problema. Mas o simples fato dele ter praticado, dele ter contado para o juiz a sua intenção, cabe. Por que não? Alegar aqui a atenuante da confissão. Certo? Professor, mas então quer dizer que ele confessou que ele praticou um crime? Na nossa tese principal, não. O que ele confessou, o que ele falou, não se configura como crime. Mas, caso o juiz entenda que houve um crime tentado, o juiz reconheça essa atenuante. Então, você vai alegar nesse sentido. E, talvez, a parte mais complicada. Eu acho que essa aqui é a parte mais complicada porque envolve cálculo de pena. Professor, não lembro como que faz isso. Gente, tem materiais muito bons explicando a questão do cálculo de pena. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Dá uma revisada, pega lá a doutrina. A gente tem lá na nossa biblioteca virtual inúmeros e inúmeros livros que explicam essa questão, tá? Vem o artigo 68 do Código Penal e fala assim: a pena base será fixada atendendo os critérios do artigo 59 deste Código. Então, primeiro eu vou alegar o que fala o artigo. Como que eu vou fazer, né, o cálculo da pena? A gente tem o cálculo da pena, ele é trifásico, né? Então, só para lembrar. Primeiro, eu analiso as circunstâncias do artigo 59, tá? Aqui que a gente já vai falar. Depois, as circunstâncias atenuantes e agravantes, que são as que estão no artigo 64 e 65 do Código Penal, né? E, por último, as causas de aumento e diminuição estão previstas na parte geral ou na parte especial do Código Penal, né? Ou em legislações penais especiais, analisando-se ali os delitos de maneira específica. Lembra que as causas de aumento e diminuição, elas são específicas, elas já estão delimitadas. As circunstâncias agravantes ou atenuantes vão ser fixadas a critério do juiz, conforme as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Beleza. Então, primeira coisa, artigo 59 ele delimita assim: o juiz, atendendo à culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente,
aos motivos, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. As penas aplicáveis, a quantidade de pena aplicável, o regime inicial de pena privativa de liberdade e a sua eventual substituição por outra espécie de pena. Então, o artigo 59, ele vai ser utilizado para fixar a pena base, né? A partir dessa pena base, a gente vai aplicar circunstâncias agravantes e atenuantes, aumento de 1/6, 1/3, 2/3, enfim. E as causas de aumento e de diminuição, mesma coisa. Então, a pena base vai ser utilizada com lastro no artigo 59. Pessoal, no caso concreto, a gente tem que o réu, ele não tem nenhum tipo de anotação criminal na sua ficha. Então, a sua conduta, os seus antecedentes são bons. Isso está lá no enunciado do problema, pode verificar. Se ele tem bons antecedentes, que a pena seja fixada no mínimo legal. 6 anos, né? É a pena base. Mas a gente tem uma questão aqui importante. Esse crime é um crime tentado. O crime não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente. À vontade do agente. Pelo menos segundo a visão que é passada aí pelo promotor de justiça, pelo Ministério Público, na sua denúncia. Então, quer dizer que ele vai ser denunciado, ele foi denunciado como crime tentado. E se o crime é tentado, está lá no artigo 14, parágrafo único do Código Penal. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Gente, se ele tem bons antecedentes, se ele tem circunstâncias judiciais favoráveis, eu vou pedir a diminuição no máximo legal. Certo? Isso é o correto a ser aplicado. Então, vamos dar uma revisada, dar uma olhada aí na doutrina, essa parte geral. Eu estou passando uma revisão para vocês aqui, certo? Isso já vai servir de meio caminho aí para vocês conseguirem desenvolver essa peça. Além disso, vamos pedir a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Se a pena base é de 6 anos, eu estou pedindo uma redução de 2/3, né? Significa que a pena inicial vai ser, a pena base, a pena que ele vai ser condenado vai ser de 2 anos, né? Se eu divido 6 por 3, eu tenho 2, né? 6 dividido por 3 dá 2. Então, cada 1/3 serão 2 anos. Redução de 2/3, 4 anos. Vai sobrar 2 anos aí de condenação, tá? Seguindo o critério do artigo 33 do Código Penal, olha só. Pena igual ou inferior a 4 anos, condenação em regime aberto. Mas vamos supor que o juiz delimite uma condenação superior a 4 anos. Assim, subsidiária da subsidiariamente. Pede para que seja fixado o regime aberto. Então, a gente vai pedir para que a condenação seja ou em regime aberto ou no máximo em regime semiaberto. Em hipótese alguma, regime fechado. Certo? Isso está lá no artigo 33. Pois bem, feito isso, vamos para os pedidos. Eu delimitei aqui para ficar claro para vocês. Tudo que a gente falou. Primeiro, reconhecimento da nulidade. Aqui eu coloquei o nome do cara errado, né? Absolvição do nosso herói aqui, nos termos do artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, porque não há crime. Lembra, né? Eu só organizei aqui o que eu fixei. No caso de condenação, afastar o parágrafo 1º do Código do 213, que é aquela situação que o réu, que a vítima é menor de idade, e pedir a aplicação da pena no mínimo legal, certo? Afastar a agravante lá de reconhecimento da Lei Maria da Penha, aplicar a atenuante da confissão espontânea e a redução máxima da tentativa e regime aberto ou semiaberto. Beleza? Então, em linhas gerais, juridicamente é isso que vocês vão ter que alegar. Agora, professor, como que é a estrutura dessa peça? Muito simples, ó. Endereçamento, tá? Endereçamento comum. Só analisar lá o enunciado do problema, já indica onde eu vou ter que distribuir essa ação. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca de... né, tá lá. Vai qualificar as partes, então, o réu. Vamos lá, eu esqueci aqui, como esse vídeo não é editado, né?
O professor vai pagar uns micos aqui, então vamos lá. Eu esqueci o nome do cara, gente. Eu dei o nome para ele, eu esqueci. É um nome bem estranho, né? Cadê o nome do cidadão aqui? O Epaminondas, né? Epaminondas. Vamos lá. Quem sabe faz ao vivo, né? Como diria o Faustão. Quem não sabe também, né? Então, Epaminondas aqui. Epaminondas. Se tiver escrito Lauro lá no enunciado, vocês desconsiderem, tá? Vamos lá. O que você vai colocar aqui? Epaminondas. Já qualificado nos autos em tela. Vem, por meio do seu advogado ou da sua advogada, por meio do seu procurador, conforme, ou de sua procuradora, né, conforme o instrumento de mandato anexo, muito respeitosamente perante Vossa Excelência, né, apresentar memoriais de alegações finais, em razão dos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos. Nos fatos, você vai descrever o enunciado do problema. Nos direitos, você vai argumentar as teses principais e as teses subsidiárias. A tese principal, tá, gente? Vai fazer em 2 tópicos, tá? Tese principal, você vai pedir a nulidade e a absolvição. Tese subsidiária. Aí são todas aquelas hipóteses, né? Afastamento da qualificadora do parágrafo, da causa de aumento do parágrafo 1º do 213, afastamento da reconhecimento da relação lá da Lei Maria da Penha, vai pedir a aplicação da atenuante da confissão, vai pedir para que seja fixado lá, seja aplicada a causa maior de redução de pena pelo crime tentado, e vai pedir também para que a gente tenha, aqui no caso, eram tantas teses que eu até me esqueci aqui, a aplicação do regime aberto ou semiaberto, tá? Então lembra que você vai ter que alegar tudo isso. Não basta apenas alegar, você tem que articular isso com os fatos. Então você vai mencionar o fundamento jurídico, vai colocar a doutrina, a jurisprudência, e vai colocar também que isso está de acordo com o processo. Lembra de fazer essa articulação, certo? Feito isso, o processo está ganho, você vai fazer os pedidos, vai pedir os termos que a gente colocou, ante o exposto, requer a Vossa Excelência, a absolvição do réu, conforme no artigo 386, inciso 3º do Código de Processo Penal, por conhecimento da nulidade da instrução probatória, né? E, subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, vai alegar tudo aquilo que a gente colocou. Então, a estrutura da peça é essa, não tem muito segredo. Feito isso, vai fazer um encerramento básico, né? Local e data, nesses termos pede deferimento, local e data, advogado da OAB. Tudo bem? Processo difícil, eu sei que é um belo desafio. Tentem fazer com bastante calma, vocês têm aí um tempinho bacana para fazer. Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vem um alô, a gente vai conversando. Tá bom? Tenho certeza que vai ser aí bastante profícuo aqui essa resolução desse problema. Um abraço, gente. Valeu. Bom trabalho.